Amanhã, dia 7 de setembro, né? Comemorado o bicentenário da independência do Brasil. Nos tempos atuais, o feriado é marcado por desfiles, né? Que geralmente são muito bonitos, outras demonstrações cívicas de patriotismo, mas sempre a data, né, voltada muitas vezes para o militarismo. É muito curioso de observar, né? Os veículos militares, homens e mulheres fardados, impecáveis. Vamos entender um pouco melhor essa história na reportagem do Paulo Miller. O Colégio Militar de Florianópolis é o mais antigo de Santa Catarina. São 38 anos de atividades na capital do estado. 450 alunos do 6º ano ao ensino médio estudam aqui. O dia a dia é um pouco diferente de um colégio tradicional. Primeiro pela manhã a gente entra em forma, então somos colocados todos em pelotões, a gente é dividido entre alunos de dias, é como se fosse uma escala hierárquica de tudo. Temos os alunos de dia, os comandantes de pelotão e fazemos o hasteamento à bandeira, então prestamos continência à bandeira todos os dias de manhã. Aprendemos sobre os hinos, sobre as bandeiras, os brasões de armas e sobre o selo nacional. Da disciplina ao respeito dentro e fora das salas de aula. Lições para valorizar o passado, o presente e os caminhos que levaram à independência do país. Para mim, ser independente é a capacidade do brasileiro, agora do Brasil, de se expor e de ser brasileiro, de mostrar esse orgulho da pátria, de ser quem a gente realmente é. Entre um passe e outro, o Luiz toca a bola para construir o futuro. Desde que eu entrei no colégio, a minha rotina em relação à disciplina, comportamento mudou assim, drasticamente. Eu acho que para melhor. Eu acho que o colégio ele vai me fazer ser um cidadão muito mais apropriado para o mundo lá fora no futuro. Eu acho que o sentimento de patriotismo é que está faltando na nossa população e patriotismo voltado à nossa nação, não só a Copa do Mundo, que é realmente um momento muito importante e tal. Só que eu acho que um sentimento de pertencimento ao nosso país, sentimento de pertencer a um lugar, de fazer parte, eu acho que isso que está fazendo falta no nosso país. Os colégios convencionais tinham uma rotina parecida com a do ensino nas unidades militares, mas isso se perdeu com o tempo. Tanto que em datas como a da independência, as comemorações têm o militarismo como característica bastante marcante. Com a independência, 7 de setembro, a gente tem um rompimento de toda a nossa história e começa uma nova história, né? Então nós tínhamos todo o vínculo com Portugal e agora não existe mais. Agora somos um país independente. E a partir daquele momento, os militares tiveram um papel muito importante, que foi manter a nossa estrutura, né? Então a partir daquele momento, todo o Brasil teve que ter uma história, teve que ter uma cultura, valores, agora de um país próprio, independente de outro país. E os militares tiveram um papel muito importante todo nesse processo de manter a ordem, de manter a estrutura, de manter viva, né, toda a nossa sociedade para que realmente aquele fato da independência ele fosse mantido perante todos os países. As Forças Armadas se tornaram um dos símbolos do feriado de 7 de setembro. São o ponto alto dos desfiles que levam para as ruas alguns dos símbolos que nos remetem a esta data. Os desfiles militares, eles vêm lá da antiguidade. Eles eram uma forma de mostrar à população as grandes vitórias das nações. Isso vem ao longo da história. Alexandre Magno, o Grande, ficou conhecido pelos desfiles, né, das suas tropas. E a formação que nós vemos hoje, aquela formação em bloco, que nós chamamos de tijolo, ela vem justamente de uma tática de guerra, em que se percebeu que a tropa em tijolo, em conjunto, ela tinha uma vantagem sobre aqueles combatentes isolados do inimigo. Cecília é doutora em História do Brasil. Conforme a pesquisadora, nem sempre, ao longo dos 200 anos de independência, o 7 de setembro foi marcado pelo militarismo. Esse caráter de uma data com desfiles de militares e uma ênfase muito grande nessa dimensão, isso é coisa da ditadura militar. Isso é coisa de 1972. Mas depois, isso também se esgarçou, porque à medida que houve a redemocratização do país, os civis assumiram as grandes comemorações nacionais. E o 7 de setembro passou a ser uma data de todos. 2022 marca os 2 séculos de independência do nosso país. Marca também a retomada das comemorações depois de 2 anos sem desfiles oficiais por causa da pandemia.
No 7 de setembro, civis e militares se unem para demonstrar o patriotismo e também o orgulho de ser brasileiro. Este ano, depois de 2 anos consecutivos sem desfile em Florianópolis, a parada militar vai acontecer aqui, na Avenida Beira-Mar Continental, para marcar as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. 200 anos de independência e de história, um tempo para refletir. E por que não resgatar ou reafirmar o orgulho pelo simples fato de vivermos em um país independente chamado Brasil.